Quem quiser, o valor é R$900, vai ser de 7 a 9. Quem quiser estar pegando mais informações, está conversando com a Sandra, tá? Para pegar mais detalhes e a forma de pagamento, porque ainda temos vagas. É uma viagem que vale muito a pena. Só voltando agora para a gente ver os alimentos, apesar que qualquer alimento que não perecível, né, que a gente possa estar colocando na cesta básica é muito bem-vindo, mas tem alguns itens que temos algumas prioridades, como arroz, óleo, feijão, açúcar e leite em pó. Tá? Bom, os recadinhos são esses, né? Então vamos já nos tranquilizando. Vamos apaziguando nossos corações, permitindo nesse momento que somente sentimentos de amor e de paz estejam em nós. E serenando nossas mentes com pensamentos elevados, agradeçamos ao Pai pela oportunidade da vida. Abençoai-nos sempre, Senhor, e que não nos falte a boa saúde, a oportunidade do trabalho e os alimentos do corpo e da alma. Que a tua luz, o teu amor e a tua paz sejam fontes de energia para que possamos nos equilibrar e nos fortalecer. Que assim seja, graças a Deus. Hoje o Caetano vai conversar conosco sobre temperança, né? Por favor, seja bem-vindo. Obrigado, Linda. Bom dia a todos. Bom dia. Tudo bom? Que Jesus seja em nossos corações, e mais que domingo friozinho, né? Finalmente o frio chegou. E que possamos... ai, né? Para quem tem as artrite, artrose aí, é muito bem-vindo, né? É mais uma oportunidade, como ela bem salientou, da gente meditar um pouquinho sobre as coisas que nós temos que saber, né? Porque estamos numa nova experiência e nós temos que ir aprendendo, né? E uma das coisas que nós temos que aprender rapidinho é como é que funciona a vida, né? Senão a gente sofre muito. Fazendo uma analogia, quando a gente era criança, vocês perceberam que a gente vai aprendendo assim, os perigos, né? As dificuldades na vida, à medida que nós vamos crescendo, né? Nós vamos adquirindo confiança nas nossas próprias pernas, né? Aí nós vamos fazendo o quê? Vamos errando menos, né? Nós vamos cometendo menos barbaridades, assim. As nossas mães ficam contentes quando a gente pega um tamanhinho, né? E já pode deixar a gente um pouco sozinho. Porque até então exige todo o cuidado, né? Todo cuidado é pouco com as crianças, a gente sabe muito bem disso, né? E a gente sabe que elas não se machucam ou criam alguns problemas porque elas são más, né? Desde a nascença, né? A gente já aprendeu que não existe isso, né? Elas, às vezes, comprometem a sua integridade física e trazem muitas preocupações para os próprios pais porque elas não sabem, não é isso? É pura ignorância no bom sentido, né? Do não saber, né? E aí elas cometem certos equívocos. Assim somos nós, queridos. Almas ainda na fase infantil da evolução, na fase da criancice, nós temos a tendência de cometer ainda muitos erros e muitos equívocos, em função do nosso não saber. E é por isso que os nossos irmãos têm paciência conosco, não é? Assim como o pai terreno não condena as suas crianças pelas traquinagens que às vezes elas aprontam, o pai também tem paciência para conosco, né? Só que, como nós, os pais terrenos, colocamos limites para nossas crianças, atualmente não estão colocando muito, né? Pois é. Nós devemos, então vamos mudar. Então, da mesma modo que nós, pais terrenos, devemos colocar limites para nossas crianças, o pai coloca limites, tá? O pai coloca os limites. E como ele é bom, é bondade, toda a sua essência, né? O pai é bondade, a expressão máxima da bondade, ele governa através de leis, né? Então, a gente sabe que o pai
não quer condenar nenhum dos seus filhos. Já está lá escrito, né? Que o pai não quer que nenhum dos seus filhos se perca. Não é isso que Jesus nos dizia? Que nenhuma das suas criaturas, e nós somos criaturas divinas, se percam pelos caminhos da evolução. Muito pelo contrário. O desejo do pai é que todos consigam atingir a evolução, quer dizer, retornar até ele, né? Saímos do seio do pai, das suas mãos dadivosas, e o nosso caminho é de retorno, né? Depois de longas experiências na matéria, né? Toda essa experiência que nos é necessária, assim como é necessária a experiência para a criança. Não é à toa que as mães, às vezes, quando a criança ainda é pequenina, com dor no coração, veem os seus pimpolhos indo para o jardim da infância, né? É com dor no coração que as mães deixam, né? Com medo que aconteça alguma coisa com seus pimpolhos, não é verdade? Nessa interação com outras crianças, com as brincadeiras da escola. Mas qual não é a sua decepção quando os filhos, né, se alegram com a experiência, né? Nem lembram da mãe, né? Quando chegam no outro dia, mãe, quero ir para a escola. E a mãe, que ótimo. Assim somos nós também. Nós costumamos nos alegrar com as experiências no mundo da matéria. Tanto é que nos encantamos com a matéria, né? Como as crianças se encantam com os lápis de cor, com os livrinhos de história, né? Com os livrinhos coloridos. Nós também nos encantamos com a matéria, né? E aí, nós estamos fadados aqui a cometer excessos, né? Como as crianças também. Às vezes as crianças se excedem ou não. Ou é a criança que não se excede? Então, nós também, como crianças espirituais, às vezes nos excedemos, né? Cometemos excessos. Mas aí nós temos limites. E os nossos limites são determinados por uma lei. Tudo na criação são regidos por leis, né? O que nós chamamos de leis morais, né? Já ouviram falar aqui. Quem está nos cursos, aí está aprendendo, no segundo ano do curso, aprende e estudam, não só aprendem, estudam todas as leis morais, um total de 10, né? Que é a lei do trabalho, a lei da regeneração, a lei da destruição, até chegar na lei do amor. Porque ainda nós não somos amor, né? Nós estamos tentando. E aí que entra a lição da reforma íntima. Tanto que que os nossos irmãos superiores falam, e na doutrina espírita é recorrente, todo mundo fala em reforma íntima, né? Embora o meu amigo Silvio não goste da palavra reforma, né? Mas na verdade é uma reprogramação, né? Nós estamos nos reprogramando, nós estamos aprendendo. Em cada nível, em cada oportunidade, nessa escola bendita chamada Planeta Terra, nós temos que aprender coisas novas, né? Porque viemos para isso, aperfeiçoar nossas capacidades intelectuais e também as nossas capacidades morais. Então, daí a importância de ter noções das leis divinas que regem a nossa vida. Uma dessas leis, importantíssima, para que nós possamos botar a nossa vida nos trilhos mais ou menos sem muito sofrimento, é a lei de causa e efeito, ou lei de ação e reação, né? Nós vamos lembrar que temos um livro bacana do André Luiz que trata só dessa lei. É um livro chamado Ação e Reação, que eu aconselho a todos tomarem contato. Todos aqueles que já querem avançar um pouco mais no conhecimento dessa lei, tão importante para a vida de todos nós, né? A vida de cada um. Então ali, nesse livro, André Luiz vai relatar vários casos, porque André Luiz é um repórter, né? André Luiz se tornou um repórter do além, né? Um dos primeiros assim a relatar, a trazer notícias confiáveis da próxima dimensão. Não é do muito além não, viu? É da próxima dimensão, aqui pertinho de nós mesmo, né? Então André Luiz assumiu essa responsabilidade, preocupado justamente com isso, que nós, enquanto crianças espirituais, estávamos abusando das brincadeiras, não é isso? Abusando das brincadeiras, das traquinagens com a vida, né? Abusando do corpo, né? Abusando do meio ambiente, abusando de tudo, né? De tudo que o Pai nos ofereceu como instrumento, como tarefa, como ferramenta de trabalho. Assim como as crianças fazem na escola, né? Que às vezes se excedem nas suas brincadeiras na escola, né? Então estragam o material de trabalho, usam o lápis como arma contra o seu irmãozinho, na verdade, tudo. Então, percebendo isso, André resolveu nos informar um pouco mais sobre as consequências
das nossas experiências aqui enquanto encarnados, né? Então daí a importância desse livrinho, porque ali ele vai acompanhar a experiência de vários irmãos nossos, e acompanhando essas experiências ele vai mostrando, né, o que está acontecendo e a causa. Porque aí vem um outro conceito. Nós estamos num mundo de efeitos. Nós não estamos no mundo das causas. E é por isso que às vezes não entendemos por que sofremos tanto, não é isso? Às vezes não entendemos por que algumas coisas nos acontecem. Por quê? Porque não sabemos as causas. Nós estamos sofrendo os efeitos, não é isso? E as causas? Onde está a causa, né? Por isso que frequentemente fazemos aquela pergunta magistral: o que eu fiz para Deus para merecer isto? Não é verdade? Pois é. Você está procurando a causa. Quando você está perguntando isso, você está buscando as causas. Aí a causa não é um pai de amor e bondade, não é um castigo divino. A gente pensa que estamos sendo castigados por alguma coisa. Só pode ser castigo. Só pode ser castigo. Mas não é castigo. A sua decepção não é um castigo. Antes fosse, né? Porque castigo é aquela coisa. Quando a gente é criança, ele sabe disso. Castigo demora lá uns 10 minutos, 15 minutos. Estamos livres de novo, vamos brincar, né? Vai falar, ó, castigo 10 minutos, né? Sem isso, sem aquilo. Acabou aqui, ok, fica tranquilo. Não. Na nossa vida, não é muito assim, não é tão rápido assim, né? Não tem castigo. Não é aquela coisa. Existe o quê? Consequências. E as consequências duram mais ou menos de acordo com os nossos comportamentos, né? Da extensão dos nossos comportamentos. Bom, é sobre tudo isso que esse livrinho aqui do José Carlos de Lucas, que eu acho que vocês todos conhecem, e o texto de hoje está baseado nesse livro, que é um livro importantíssimo, um livro complementar para a nossa cabeceira. Vocês que já mantêm o Evangelho lá, eu sei que todos vocês têm o Evangelho segundo o Espiritismo lá na sua cabeceira. E que vocês também abrem todas as noites esse livro e leem uma página, né? Buscando realmente conforto, né? Esclarecimento. Porque uma das fontes de esclarecimento é o Evangelho de Jesus, né? Foi o código que Jesus nos deixou para que nos esclarecêssemos nessa rota. Estudando com tranquilidade o Evangelho de Jesus, nós também vamos evitar infringir essa lei de causa e efeito com menos frequência. E eu digo com menos frequência porque nenhum de nós está livre de infringir essa lei. Por quê? Porque ainda nós somos bastante ignorantes, né? Nós ainda, ignorantes nesse bom sentido, de não saber, né? Nós não sabemos tudo ainda, né? Embora muitos de nós age como se soubesse tudo, né? Ou pensa que sabe tudo, né? Esse é um dos erros, né? Então é mais fácil nós admitirmos que nós somos crianças espirituais, adotar essa figura. Somos crianças espirituais, estamos aprendendo, e lá na cartilha do Evangelho de Jesus é que nós vamos auferir todos os conhecimentos necessários para infringir com menos frequência essa lei tão importante que é a lei de causa e efeito, ou a lei de ação e reação. Por que eles falam ação e reação? Porque eles compararam com a física, né? A terceira lei de Newton, se não me engano, né? Muito bem. Aí nós vamos acompanhar aqui o Zé Carlos de Lucas, porque ele traz algumas coisas importantes que eu acho bom a gente estudar juntos. Aí ele chama o texto dele Temperança. Hoje eu vou sofrer um pouco, estou sem o bifocal, né? Teve que ir para o concerto. Então, é sol de perto. Aqui, ó, não enxergo nada. Né? Aqui até que vai, mas aqui não vai. Aí ele escreveu um capítulo nesse livro dele, que, voltando lá, é um livro que eu aconselho que vocês deixem junto com o Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele vai, o título já diz tudo, né? O médico Jesus. E Jesus realmente foi o maior médico, né? Foi o maior tudo que apareceu no nosso convívio, o maior psicoterapeuta, né? O maior psiquiatra, o maior médico, o maior terapeuta. Então, nesse livro aqui, várias páginas do De Lucas vai trabalhar vários aspectos da nossa saúde. Ele se preocupa muito com a nossa saúde. Okay? E ele vai, que vocês comprarem um livro e vocês tomarem conhecimento, vocês vão perceber que tudo que o Zé Carlos está falando tem a ver com a lei de causa e efeito. Né? Tudo tem a ver. Né? Então, da maneira como você vive, da maneira como você conduz a sua vida, você terá consequências. Né? Aí a gente tira uma máxima que os irmãos espirituais nos dizem, que a vida, às vezes, né, no nosso nível, não é assim que tem um certo e tem um errado. Né?
A vida tem consequências, ok? Por quê? Porque nós somos livres. Vocês lembram disso? Que eles avisam a gente que nós somos livres, né? Que a partir de um certo momento da nossa evolução nós ganhamos liberdade. Só que junto com a liberdade também vem o quê? A responsabilidade dos seus atos, não é verdade? Muito bem. E é nisso que ele vai trabalhar. Aí ele usa um introito aqui do Livro dos Espíritos, dizendo o seguinte, ó: indubitavelmente, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou punir-te, né? Vou te castigar. Ele traçou um limite. Olha que bacana. Assim como nós traçamos um limite para nossas crianças. As enfermidades e muitas vezes a morte são as consequências dos excessos. Olha só. Não é castigo. Portanto, não é castigo divino. São as consequências dos nossos excessos cometidos. Eis aí a punição. Tá? Se vocês preferirem, eis aí o castigo. Eis aí a punição. É o resultado da inflação da lei. Que lei? A lei de causa e efeito. Para toda causa corresponde um efeito correspondente. Todo efeito tem sua causa. Assim em tudo. Então, isso é uma lei, vale para tudo. Assim em tudo. Isso está lá no Livro dos Espíritos, né? Na questão 964. Se vocês quiserem ir lá e conferir, seria bom. Então, deixando claro que realmente tudo o que nos acontece está regulado por uma lei. E ele prossegue aqui no texto. O que eu gostaria de ressaltar aqui, ó? Que tudo nós não podemos colocar a culpa em ninguém. Aí é que está o problema, que nós gostamos de colocar a culpa sempre em alguém, né? Quando a gente faz essa afirmação de que eu fiz para Deus para estar merecendo isso, a gente já procura logo um culpado, né? Bom, a gente sabe que Deus não dá, né? Quem é que pode ofender Deus? O que vocês acham que vocês podem ofender Deus? Não? Não dá, né? Dá para culpar Deus de alguma coisa? Porque os Espíritos, na primeira pergunta no Livro dos Espíritos, o que ele coloca? A inteligência suprema do universo, né? Criador de todas as coisas. Então, está muito longe, é um ser muito superior a nós para a gente ficar culpando ou achando que há interferência direta de Deus em nossas pequeninas vidas. Então, você só pode procurar as causas das suas mazelas em si mesmo. Daí a importância desse recadinho dos nossos irmãos espirituais que nos aconselham a praticar a tal da reforma íntima. Essa é a importância. Por quê? Porque tudo está em nós mesmos. Nada está fora de nós, meus irmãos. Esse é o grande recado que nós não devemos esquecer, para a gente não ficar fugindo, que nem as crianças fazem, do dever que nos cabe fazer. Não é assim que as crianças fazem? Né? Não querem fazer lição de casa, né? Não gostam, às vezes querem brincar, né? Assim também nós procedemos. Nós queremos gozar as coisas da vida, queremos usufruir das coisas da matéria, e de preferência sem limites, ok? Sem limites. Não gostamos de limites, né? Mas só que isso nos traz consequências. E aqui, um outro que lembrou muito bem esse fato foi Paulo. Lembra do apóstolo Paulo? Ele também nos dizia que tudo me é lícito, lembrando que nós somos livres. Ó, tudo me é lícito, tudo me é permitido, mas só que nem tudo me convém. Ele dizia isso, que nem tudo nos convém. Por que não nos convém? Por quê? Porque tem consequências, ok? E consequências que depois, lá no futuro, nós vamos lamentar, não vamos querer assumir essas consequências. Não é assim? Bom, muitos de nós aqui já lamentamos na nossa vida muitas coisas que a gente fez no começo da juventude, né? Ah, se eu soubesse, não é assim? Como é que é? Não é assim que a gente fala? Ah, se eu soubesse, né? Se eu soubesse hoje se eu soubesse ontem o que eu sei hoje, não teria cometido metade das bobagens que eu cometi, não é verdade? E uma das bobagens que geralmente a gente faz é não levar em consideração os conselhos dos pais, não é isso? Ah, se eu tivesse ouvido a minha mãezinha. Ah, se eu tivesse ouvido os conselhos dos meus pais. Por quê? Essa é uma tendência também das crianças. Elas não querem ouvir os pais. Nós também temos, enquanto almas,
temos a tendência de não querer ler as experiências dos que já passaram pela vida, que são os espíritos superiores. E é por isso que eles nos ensinam, né? A gente acha um papo muito chato essa coisa de ficar nos lembrando dos irmãos, dos comunicados dos irmãos superiores. Poxa, mas tem que ficar lendo isso aí, tem que ficar lendo o Evangelho, tem que ficar lendo os livros dos irmãos espirituais. Isso, poxa, né? A gente fica assim, chateado. Sim, nós temos que ler porque são experiências de irmãos mais velhos, para nos inspirarem, para que a gente evite, para que possamos evitar cometer os mesmos erros, né? E aí o Zé Carlos de Lucas nos lembra que Jesus prescreveu o remédio da vigilância. Você lembra que Jesus disse isso? Orar e vigiar? Não foi? Vigilância. Mas o que é isso, né? O que é vigiar? Então vamos lá. Então, Jesus prescreveu o remédio da vigilância para nossas dificuldades. Vigiar é observar-se com atenção. Aí é que vem o segredo. Observar-se com atenção, quer dizer, olhar a si mesmo, né? Vocês lembram que lá na Grécia Antiga um cidadão já falou a mesma coisa. Conhece-te a ti mesmo. Praticar isso, né? Procurar nos conhecer. E o que é que... Bom, tá, eu me conheço, né? Eu sei que eu nasci de fulana, nasci em certa região, nasci em certo país, mas não é isso que ele está falando, é um conhecimento íntimo. Você se conhece? Você já sabe o que te irrita? Você sabe o que te agrada? É esse tipo de conhecimento. O que te tira do sério, né? O que te inspira? É esse tipo de conhecimento que está dizendo. Quer dizer, é um conhecimento íntimo. Esse é outro tipo de coisa que também frequentemente não estamos querendo fazer. Nós temos muita preguiça de fazer esse tipo de coisa. E toda vez que somos chamados, por exemplo, a fazer essas práticas, nós falamos, poxa, precisa mesmo, né? Precisa mesmo isso. A gente prefere muito mais dar muita atenção às coisas exteriores do que voltar para o nosso íntimo. Então ele salienta que vigiar é observar-se com atenção. Fiquemos atentos para os reais motivos que nos fazem descer as escadas do equilíbrio. Ao contrário, quais são os reais motivos que nos fazem descer as escadas do desequilíbrio? Porque nós estamos aqui para acertar. Lógico, vamos errar muito para conseguir o acerto? Sim. Mas nós temos que fazer um esforço, e é isso que os irmãos espirituais nos esclarecem, que o que vai ser levado em consideração é o esforço que nós fazemos para manter o equilíbrio, ou seja, manter a temperança. Né? Não cair em excessos, nem 8, nem 80. Aí ele faz algumas perguntinhas aqui, básicas, assim. O que nos leva a comer de forma exagerada? O que nos faz beber além da conta? O que nos impulsiona a falar mal do próximo? Está vendo? Tem um motivo, uma causa, né? O que nos impulsiona? Qual é a causa? O que nos faz perder o humor? O que nos leva ao pessimismo? O que nos faz ficar revoltado contra tudo e contra todos? Então, são essas perguntinhas que estão dentro dessa proposta de a gente se conhecer. O que realmente me motiva? O que realmente me move? Eu acho esses textos bons porque realmente faz perguntinhas básicas, perguntas do nosso dia a dia, e que nos levam à reflexão, né? Para que a gente possa nos conhecer. Uma dessas questões é a questão que eu acho importantíssima, o que me leva, o que me faz cair no pessimismo? Vocês percebem que é muito fácil a gente cair no pessimismo, não é verdade? Qualquer coisinha está abalando a nossa fé, né? Por isso que Jesus dizia que a nossa fé era muito pequena, né? Lógico, Jesus sabia disso. Quando perguntaram por que nós não conseguíamos sucesso nos nossos empreendimentos, Jesus respondeu simplesmente, porque vocês confiam um pouco em vós mesmos, ok? E o segredo está aqui, porque a gente olha muito pouco para dentro de nós mesmos. A gente não faz esse check-up, ok? Aí ele continua aqui nos dando dica. Ó. Geralmente, caímos em tais situações, né? Nessas, comer demais, beber demais, pessimismo, excesso de pessimismo, revolta. Geralmente caímos em tais situações sem notar os gatilhos que as disparam, ou seja, sem prestar atenção nas
causas. E são as causas que nos interessam. Okay? Observá-los atentamente representará o primeiro e fundamental passo em favor da nossa cura. Olha que interessante. Vigiar para não cair em tentação. Tem uma oração conhecida que vocês não pedem lá para não cair em tentação, não é isso? Olha lá. Vigiar para não cair em tentação, ensinou Jesus. Vigiar para evitarmos os excessos de toda ordem, pois são eles que levam a saúde para a UTI. Por isso que o Zé Carlos, nesse livro, fica muito preocupado com a saúde. E aqui ele está se referindo à saúde física, mas nós estamos estendendo o conceito para a saúde emocional e a saúde mental, né? Que, como vocês sabem, vem numa escadinha, né? Tudo começa no mental, no que nós pensamos, e vai para o emocional. O emocional e o mental, eles se interagem, né, com muita frequência. E desce para o corpo físico. Quando há o acúmulo nos corpos sutis, desce para onde? Corpo físico, não é isso? Tem que ir para algum lugar. Isso é que nem água, né? A água, você sabe, tem que ir para algum lugar. Então se transforma nas doenças que nós conhecemos, que são as mais comuns, que nós já estamos convivendo aqui, as doenças do corpo físico. Né? E também já estamos percebendo as doenças do campo emocional e as do campo mental, a loucura, né? A esquizofrenia, tantas outras que vocês já conhecem. Então, vigiar para não cair em tentação, ensinou Jesus, vigiar para evitarmos excessos de toda ordem, pois são eles que levam a saúde para a UTI. Aí só uma paradinha, um exemplo, para a gente exemplificar. Quando você vê hoje um louco esquizofrênico, né? Todos esses nossos irmãos, no passado, e aí está a dificuldade também, né? Abusaram de alguma coisa. Muitos abusaram da inteligência. Muitos abusaram da inteligência. Hidrocefalia, né? Todas essas doenças ligadas ao campo mental, que hoje nós vemos aqui o efeito, né, o reflexo, estão ligados a abusos de toda ordem no campo da inteligência. Ok? A saúde pede temperança. Olha aí a dica. Para ter saúde tem que ter temperança. Tudo nos é permitido, né, desde que tenhamos moderação. Recapitulando Paulo. Vamos nos olhar com mais amor e verificar onde estamos nos descontrolando. Pois, do contrário, o carro da vida vai bater no poste do primeiro hospital ou do cemitério mais próximo. Aqui ele pegou pesado, tá vendo? Ou seja, você pode chegar ao cúmulo de perder o corpo físico. O corpo físico é uma ferramenta importante para você executar essa experiência. Daí a importância do corpo físico. É uma ferramenta importante. Mas se nós não cuidarmos, nós sabemos que podemos causar, inclusive, o desencarne precoce. O que nós chamamos de suicídio inconsciente, não é isso? E aqui, retornando ao André Luiz. Lembra que o André Luiz foi acusado de suicida inconsciente, né? Acusado. É o quadro que ele foi diagnosticado no além, nos hospitais do além, pelo doutor De Luna. Vocês estão lembrados disso, né? Roberto De Luna, se não me engano, do doutor, foi de suicídio precoce, né? Por quê? Porque ele descuidou. Oi, ele era médico, hein? Descuidou, né, em algum momento de algum desses cuidados que o nosso irmão está levantando aqui. Aí ele continua. A miúde, não abandonamos comportamentos, isso aqui é importante, ó. A miúde, ou frequentemente, não abandonamos comportamentos nocivos, mesmo ciente deles, porque, de certa forma, eles nos dão algum tipo de prazer. É igual as crianças lá. Por que elas não abandonam aquele comportamento? Porque elas se sentem... Aquilo dá prazer para muitas crianças, né? E tem umas que são terríveis mesmo, né? Parece que elas se divertem com aquela situação. Por isso que elas provocam. Nós também. Nós, às vezes, nos comprazemos de algum prazer, né? Eu acho que aí todo mundo tem aquela caipirinha, né? Lembra? Ah, eu não posso passar sem uma caipirinha. Então, é assim. É um exemplo raso, né? E aí, em vez de tomar uma, acaba tomando uma, ele começa com uma, né? Começa com uma, né? Geralmente, né? Depois vai para duas, para terceira, para quarta, e quando ele vê, né? Já tá chamando Jesus de Genésio, né? Assim que o pessoal fala.
Bom, é só um exemplo, tá, gente? A gente não percebe que nós estamos realmente sentindo prazer naquilo. E que aquilo está nos fazendo mal. Nessas coisas comezinhas, mais simples, como nas coisas mais complexas, né? Como a inveja, o orgulho excessivo, né? O ciúme excessivo. Tudo que é excesso leva a desorganizações das nossas organizações sutis, tá? Estamos falando aqui de uma coisa simples, do corpo físico, né? Comida também, o pessoal exagera muito. Todo mundo sabe aqui que quando você exagera na alimentação, você vai ter consequências quase que imediatas, né? Transforme isso então em termos de vida cósmica, ok? Você vai ter problemas nas suas próximas encarnações. Daí porque preferimos ficar com o prazer de agora em detrimento de um sofrimento futuro. Aquela coisa, vamos deixar para a próxima, né? A próxima eu resolvo, não é isso? Só que você vai ter que se deparar com essa consequência que está causando hoje. É preciso muita atenção com esse mecanismo perigoso. Então, é tão importante esse mecanismo de causa e efeito, mas também perigoso para nossas vidas. A vigilância, e aí entra o conselho de Jesus, a vigilância nos ajuda a inverter esse raciocínio para identificarmos desde agora o sofrimento que nossos hábitos nocivos já estão produzindo. Que muitas vezes já estão produzindo aqui o que você vai sofrer no futuro. E ele vai pegar um exemplo aqui que nós podemos dar uma pincelada. Aí ele pergunta, né? Então, a vigilância nos ajuda a inverter esse raciocínio para identificarmos desde agora o sofrimento que nossos hábitos nocivos já estão produzindo. Ou nós, por exemplo, vamos querer experimentar todas as doenças causadas pelo cigarro para saber dos prejuízos que o fumo acarreta? Ele pergunta. Quer dizer, precisa passar por todas as doenças que o fumo acarreta? Câncer de laringe, câncer de esôfago, câncer de pulmão, asma. Precisamos passar para saber que o cigarro faz mal? Hoje sabe que não. Né? Não é à toa que nós estamos diminuindo essa prática. Ainda bem, graças a Deus, nós estamos diminuindo essa prática no mundo. E aí qual é a consequência? Hoje, a consequência imediata, por exemplo, do excesso do cigarro é você desencarnar com câncer de pulmão, com algum problema desses problemas graves que causa a intoxicação de nicotina. E para as próximas encarnações? Já se perguntaram? Próximo corpo que vocês vão utilizar numa próxima encarnação? Problemas. Por quê? Porque você lesiona não só o corpo físico. Esse que é o grande. Você não lesiona só o corpo físico, está lesionando também seus corpos, as matrizes, né, que eu chamo de matrizes, né, do corpo físico. Os modelos que vão moldar os corpos físicos. Né? Você lesiona o corpo emocional, lesiona o corpo mental e lesiona o causal. Então, futuramente, quem abusou do fumo numa encarnação, a ponto de desencarnar por ele, vai ter problemas no futuro. Vai ter problemas sérios. Seguramente, como alerta o Emmanuel, terá câncer de garganta, câncer de esôfago, já quando nasce. Por isso que a gente não entende como é que uma criança nasce com câncer. Né? O que essa criança fez? Ele pergunta, o que essa criança não fez agora? São consequências do passado. E aí é que o Espiritismo nos esclarece, vem nos trazer a chave dessas agruras que nós vivenciamos aqui na nossa dimensão, sem entender das causas. Pois é, nós cometemos tudo isso. Não é castigo divino em nenhum momento. São consequências. Daí a importância de nós realmente darmos atenção e adotarmos a temperança como conduta. Né? Sem excessos. Você utilizar de tudo o que esse mundo nos oferece, mas sem excesso. Nós, enquanto sociedade, também estamos abusando do mundo em excesso, saindo do campo individual. Enquanto sociedade, também estamos cometendo excessos com o meio ambiente, né? Cometendo excessos com os animais. Tudo isso um dia terá que se reequilibrar, ok? Por essa lei, a lei de causa e efeito. E aí, como é que nós vamos reequilibrar isso? É que são elas, né? Mas sabemos que um dia teremos que reequilibrar tudo isso enquanto sociedade, ok? Então é de se lamentar, por isso que nós temos que lamentar em vez de julgar e condenar nossos irmãos que cometem excessos de toda ordem, principalmente na área política que vocês estão vendo agora, né? Vocês estão preocupados com essa questão política.
os nossos irmãos cometerem excessos de toda a ordem na área política, vocês não se preocupem, porque eles estão infringindo uma lei em escala monumental. Em algum momento eles vão ter que reequilibrar tudo que estão desequilibrando, ok? Por isso que se justifica essa questão também de nós nos arvolarmos em juízes de ninguém. Por quê? Porque tem uma lei para isso, uma lei que regula tudo isso, ok, meus queridos? Então vamos nos preocupar com a nossa atitude mental, a nossa atitude individual, porque tudo começa no indivíduo. Então vamos fazer a nossa parte, fazendo a reforma íntima, agindo com temperança, para que tenhamos saúde, mais discernimento e menos sofrimento. Okay? Esse é o objetivo. Que Deus nos abençoe a todos. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Vamos para a internet, né? O pessoal é conhecedor, assim, profundo da lei de causa e efeito. Já sabe, já sofre na pele essa lei. Aí tinha uma perguntinha do Lourenço. Cumprimenta a todos os presentes. Ele diz o seguinte: se tudo que está baseado no Novo Testamento do Evangelho de Jesus, nada mais óbvio e justo do que tratar e considerar suas curas. Podemos enumerar vários exemplos, como um deles, a transformação da água em vinho. Nesse tempo todo, com todo o progresso científico, já conseguiram replicar as curas de Jesus ou estão ainda inalcançáveis? Inalcançáveis, né? Pois é. Vamos lembrar que Jesus curava a alma, né? Ele não curava corpos físicos, né? E em umas ocasiões ele deixou bem claro que ele não tinha vindo aqui, a missão dele não era curar corpos físicos. Embora fosse o que dava mais ibope, né? Ibope, só pode ser, não é? As pessoas não vinham atrás de Jesus querendo curar os seus corpos, suas chagas, e com base no texto que nós acabamos de aprender, o que eles estavam sofrendo era a consequência de causas do passado, não é verdade? Nos seus corpos físicos, estavam sendo repreendidos nos seus corpos físicos agora. Então, era uma maneira de eles se curarem os seus espíritos, não é verdade? O que eles queriam era que Jesus abreviasse isso, só isso. Olha, me dá para dar uma encurtada nesse meu... só isso. Dá para dar uma encurtada nisso? Né? Eu prometi pagar em prestações aí, mas o carnê está muito grande. Né? E o que Jesus fazia, né? Com o seu poder? É lógico que tinha todo um planejamento dos nossos irmãos superiores, ele aliviava. Em alguns casos foi permitido Jesus aliviar as dores daqueles nossos irmãos. Tá? Só que ele dizia o quê? Vai e não peques mais. Não é isso? Por quê? Porque Jesus sabia, né, que aquilo era consequência de intemperança, era consequência de excessos no passado desses irmãos, né, cuja fatura, né, estava sendo cobrada agora. Então, vai chegar um dia, sim. O Pai é bondade. Nós não estamos falando isso, que o Pai é amor e bondade. Lógico que a tecnologia um dia vai eliminar todas as doenças físicas, viu, o Lourenço? Né? Caminha para isso. Um dia nós vamos eliminar todas as doenças físicas pela tecnologia, pelo conhecimento tecnológico. Só que o corpo físico nada mais é do que uma máquina, ok? Onde estão as causas das nossas doenças? No nosso eu, dentro de nós, alojado nos nossos corpos sutis. Então a ciência ainda não vai levar um bom tempo para alcançar os nossos corpos sutis, né? Vai alcançar os corpos físicos. Essa nós vamos eliminar daqui a pouquinho, o próximo século aí, né? Até o final desse século, nós vamos já verificar esse tipo de coisa, né? A ciência avançando bastante. Mas ainda falta as doenças emocionais, as doenças mentais, estão mais profundas, né? Estão lá mais no profundo, tá? Então, nós vamos tendo sempre campo para a pesquisa. Aí é que entra a ciência, né? Enquanto ferramenta de conhecimento humano, de pesquisa do conhecimento humano. Ela vai sempre tendo o que pesquisar. Quanto mais ela conhece, mais campo vai se abrindo, ok? É o que levava Sócrates a dizer: quanto mais eu sei, mais eu vejo que eu nada sei. Assim é a nossa ciência. Ela avança, e quanto mais ela avança, ela vê o quanto tem ainda que avançar. Eu lembrei de uma historinha que o Chico contava, que a mãe foi pedir para o filho, né, que estava doente numa cadeira de rodas,
E o Chico ficou lá pensando, né? E o Emanuel veio e falou, Chico, essa doença desse moço é o freio para ele não cometer mais excessos nem mais um erro. Então, é difícil a gente entender e mensurar o problema da doença em si, porque ela sempre é o freio para nos ajudar a não cometer os mesmos erros do passado. Então, as pessoas às vezes não entendem o porquê que eu estou doente. Na psicologia, né, normalmente se fala que são as emoções que estão guardadas dentro de nós, as tristezas que nós guardamos. Então, é complicado mesmo você entender o porquê de uma doença que aparece, se a gente não curar as causas que advêm dela. Exatamente. E como as crianças, nós também não entendemos. Não é não? As crianças não entendem. Elas querem alívio. Nós também, como crianças espirituais, às vezes não entendemos as consequências dos nossos próprios erros, né, em forma dessas doenças. E queremos o quê? Que alguém nos liberte delas, não é? Assim como por milagres. É por isso que a maioria dos nossos irmãos que estão nesse planeta de provas e expiações quer curar as suas doenças assim num passe de mágica. Sem fazer o quê? Reforma íntima. Sem repensar as suas atitudes, como ele está interagindo com a vida. E é justamente isso que eles não querem fazer. Por quê? Porque exige disciplina, não é verdade? Exige essa disciplina, é isso que a Sandrinha está dizendo. Para quê? Para que realmente ele não venha agravar essa situação. Então a doença realmente é um freio, né? Quando a doença aparece, olha, tem muito excesso acumulado, nós vamos ter que parar e resolver esses excessos, para nós prosseguirmos. Senão nós vamos acabar comprometendo demais também as nossas matrizes. Então vai chegar num ponto em que nós não podemos encarnar em mundos como o nosso aqui, que já não é nada demais. Vamos ter que voltar para trás, em mundos mais inferiores ainda, usar corpos mais rudes, para poder acertar de novo as nossas matrizes e poder seguir a nossa vida. Você está vendo que tudo faz parte de uma lógica? Nada está envolto nessa coisa misteriosa, mística, né? É tudo ciência. Só que é uma ciência que nós ainda, enquanto crianças espirituais, não temos capacidade de entender. Mas está aí o Evangelho nos esclarecendo, nos dando os caminhos, ok? Estou dispensado, queridos? Bom domingo a todos. Curtam esse friozinho com as suas famílias, né? E rogando sempre ao Pai que nos esclareça, né? Que nos oriente, os nossos bons amigos que nos intuam, para que nós possamos cometer menos excessos, ok? Cometer menos excessos. Já é uma tarefa fantástica essa. Né? Não se deixar levar pelos excessos, ok? Muita paz e força para todos nós. Bom, então, nesse momento, envolvidos nesse amor maior, vibremos pelo nosso planeta, o envolvendo muita luz, muita paz e amor. Vibremos pelos enfermos, para que as vibrações lhes cheguem em forma de alívio das suas dores e conforto. Vibremos por aqueles que estão retornando à pátria espiritual, que eles sejam acolhidos pelos irmãos de luz e sejam envolvidos em todo amor e na paz. E assim, mais uma vez, agradecemos, Pai, pela oportunidade de aqui estarmos. Que tenhamos uma nova semana de muita luz, muita paz e harmonia. E que sigamos inspirados no Teu amor, fazendo o nosso melhor, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.